neste cenário cercado de roupas e neste ambiente sustentável, nós vamos aqui conversar sobre modas sustentáveis. Já ouviu falar de moda sustentável? E sabe como é que isto se processa? Como tornar uma roupa sustentável? Então é para falar sobre isso, nós vamos conversar com uma pessoa muito especial que entende perfeitamente sobre isso. A AfroRic é a marca, mas nós estaremos à conversa com a Rick, que nos vai explicar como é que isto funciona, como ter uma moda sustentável, quais as vantagens para o meio ambiente. Já sabe, está imperdível. Fique connosco e até já. Moda sustentável. O mercado da moda é caracterizado pelo curto ciclo de vida dos produtos, pois a cada estação novas peças são apresentadas, fazendo com que os produtos da estação anterior, estando ou não bem conservados, sejam descartados por não estarem mais na moda. A indústria da moda é uma das que mais poluem o meio ambiente, desde as etapas de fabricação dos produtos até ao seu descarte. Surgiu então a necessidade de buscar alternativas para que esse setor continue produzindo, mas sem agredir a natureza. A moda sustentável é baseada na preservação do meio ambiente em todas as suas etapas de produção, buscando, por exemplo, reduzir a quantidade de poluentes usados na fabricação de produtos e minimizando a retirada de matérias-primas da natureza. Existem várias maneiras pelas quais a moda pode ser sustentável, mas é importante sempre levar em consideração os aspectos sociais, económicos e ambientais. Há uma série de elementos que tornam a moda sustentável, precisamos perceber os conceitos. Agora no glossário. Até já! Moda é o comportamento de uma dada época histórica. É um sinónimo de costume, em sentido escrito, porém, moda costuma-se referir especialmente aos diversos estilos de vestuários que prevalecem numa dada sociedade, numa dada época histórica. A estação da moda é o calendário baseado nas estações do ano, que está dividido em duas épocas: outono, inverno, primavera, verão. Poluentes. Poluentes atmosféricos são gases e partículas sólidas, poeiras, pós e fumos resultantes das atividades humanas e de fenómenos naturais dispersos ao ar atmosférico. E já sabe, aquele momento para aguçar a tua curiosidade e saber se você realmente sabe, o quiz, agora a seguir. Sabias que o algodão orgânico é produzido com base nos princípios da agricultura orgânica, que tende a ser melhor do que a convencional, pois não utiliza agrotóxicos e pesticidas, o que diminui os danos causados ao solo, ao ambiente e ao ser humano? E chegou aquele momento muito importante em que vamos aprender muito sobre moda sustentável. Agora vamos conversar com a Rick e conhecer a AfroRic, que é uma marca fantástica pensada no meio ambiente. Já sabe, moda sustentável, como ela se processa, como ela se torna sustentável e é positiva ou não para o meio ambiente? Agora a seguir nessa entrevista fantástica. Até já! Coisa que eu tinha muita curiosidade, acredito que todos que estão em casa também têm, é sobre a moda sustentável. O que é, como ela se processa e realmente existe, para que é que serve? E é justamente para entender isso que nós viemos parar um lugar muito especial, um ateliê, ou então a casa da roupa, vamos chamar assim. E nós vamos conversar com alguém muito especial que entende perfeitamente de toda essa matéria sobre moda sustentável, ou moda amiga do ambiente. Ou moda orgânica, vamos chamar assim. Então, vocês vão de certeza amar a pessoa com quem eu estou aqui para conversar, porque ela é especialista nisso e vai nos passar muitas experiências interessantes sobre
moda sustentável sobre vestir sustentável. Afro Rick é a marca, mas o nome dela fica no Rick. Rick de moda, Rick bonito. Pronto, vamos tentar entender e conversar com esta figura interessantíssima. Rick, como é que está? Olá, Regina, bom dia. Invadimos o seu espaço. Está tudo bem? Tudo bem. Então, Rick, vamos primeiro começar por perceber o que seria moda sustentável. Ou então começamos por dizer o que é moda, depois fazemos a combinação da moda e o sustentável. Uau! A moda, como a palavra já disse, é relacionado com modos, não é? O modo em que a gente se veste, e o sustentável vem o modo em que a gente consome a moda. Então, se calhar, estamos em tempos em que temos que adquirir novos modos de consumo da moda sustentável. Perfeito. Eu acho que da moda. Consegue nos trazer aqui uns elementos, até em jeito de esclarecimentos, de resumo, que faz com que as pessoas percebam pelo menos o que é moda. Aliás, o meu conceito de moda é muito a ver com o vestir, com os toques, os detalhes que nós damos ao nosso dia a dia, à nossa roupa e coisas assim. Quando nós estamos a falar de moda sustentável, nós estamos a falar exatamente deste vestir a pensar no meio ambiente, ou não é exatamente? É mesmo a pensar no meio ambiente. A sustentabilidade pode ser ambiental, pode ser ecológica, pode ser local, pode beneficiar a economia, que é sustentável, tem que sustentar o ramo, a cadeia inteira. E na moda, falando dessa sustentabilidade, ela parte através da produção, do consumo. O consumo tem a ver com o uso, o consumo tem a ver do jeito que tu preparas os tecidos, a lavagem e tudo mais. E temos, por fim, o descarte. Que o descarte... Nós vamos entrar de forma detalhada, até porque não vais fugir de nós. Nós queremos perceber ao detalhe cada passo. Voltando sempre ao conceito de moda sustentável, que é esta moda pensada no meio ambiente, pensada na preservação, quando e como a Rick se descobre ou percebe que tem esta veia ambiental ou que começa a se preocupar em criar essa moda ambiental? Tudo parte através da produção e o consumo. Eu era uma consumidora e, em primeiro lugar, a parte da produção sempre foi vazia. Em Moçambique, como designer, passei por várias dificuldades em busca de matéria-prima, de materiais para produzir. Então, tive esses problemas e já não era sustentável economicamente para o meu país, só para começar. Então, eu tive que ir em busca de mais... em busca da matéria-prima orgânica, não é? Tive que olhar ao meu redor, ao meu ateliê, que tecidos que eu estou a usar. Será que esses tecidos causam algum impacto para o meio ambiente? A mim, como consumidora, em primeiro lugar, eu tive que fazer essa transição pessoal, podia assim dizer. E depois tive que passar a transição para o trabalho e agora estou numa missão de passar a transição para o consumidor, porque é um assunto que a indústria não sabe, alguns sabem, mas é muito difícil seguir todos os passos da transição. Eu mesma levei 3 anos praticamente só no processo da transição, mas há 6 anos se calhar a minha mente já está. Por acaso nós tivemos na última entrevista sobre transições ecológicas, sobre viver sem plástico, nós conhecemos a Lívia, que tem uma loja Zero Waste lá para a França, que ela justamente começou por esta transição ecológica. E ela sempre lembrou que o processo, o difícil não é iniciar, é manter-se e continuar a estar neste deixar de vestir o que polui, o que cria danos ambientais. Então, a marca Afro Rick, ela surge por uma necessidade da Rick em termos de não encontrar alguma roupa que te fizesse sentir bem e que não fosse poluir, só para nós percebermos. Sim. Ok.
Afro-Rick surge através com a capulana, sendo a única vestimenta conhecida em Moçambique que a população veste. Então, a nossa marca, exatamente. Então, começamos a trabalhar com a capulana e o nome foi designado Afro-Rick, e houve uma parte também que nos despertou a atenção do consumo global, que os estrangeiros gostavam da capulana. Então, criamos um conteúdo, um conceito, unificação de culturas, Unification of Cultures. E outro ponto também que nos deixou um pouco preso na unificação das culturas, nós assumimos que a África não tem padrões de costura, entendeu? Mas temos um tecido. Falo de padrões globais. Padrões de costura, o modelo de uma t-shirt é um padrão de costura, mas é um padrão de costura americano, ok? Não é um padrão de costura africano. Olha que vamos aprendendo. Então, assumimos essa parte, usamos padrões de costuras do estrangeiro e usamos o nosso tecido, que é a capulana. Só que o tecido é nosso pela maneira que a amarramos. Acho que em Moçambique, em vários poemas, em vários livros de poesia, tu encontras esse trecho, que ela é nossa pelo meio, pelo jeito que no fundo nós aculturamos. Exato. Não era nosso, mas nós tornamos nosso. Nós demos vida à peça. Nós demos vida ao pano que podia ser reciclado. É multifuncional a capulana. E comecei a trabalhar com a capulana, não temos cadeia têxtil em Moçambique, então foi a ferramenta mais fácil que eu podia produzir a moda. E ao longo do tempo os anos foram passando, não é? E comecei já nunca joguei fora nenhum retalho de capulana que a gente produzia em vários ateliês que a gente já teve a marca localizada. Então fomos sempre observando o nosso lixo, quanto lixo que a gente está produzindo e se podemos reciclar esse lixo. Só para perceberem, o retalho que faz referência à sobra de capulanas durante a produção, é aquilo que normalmente jogam fora. Sim, durante a produção, indo mais ou menos num conceito zero waste, usando aquilo que a gente tem ao nosso redor. Então começamos já a reciclar e entre várias técnicas descobrimos que algumas capulanas têm estampas localizadas. Estampas localizadas, tens uma capulana de 1,80, ela tem um desenho no meio e depois tem mais 5 estampas, 4 estampas à volta, no total são 5. Então essas são estampas localizadas. E eu comecei a estudar as estampas localizadas, ok, eu não posso ter a capulana em um tecido melhor, mas eu posso buscar um tecido em linho ou um tecido 100% algodão e eu vou estampar a capulana por cima e eu ofereço um novo produto para o meu cliente. E os meus consumidores sempre reclamavam com alergia na pele, que queriam roupa toda em capulana. Por causa da tinta também? Sim, por causa da tinta, porque o processo de produção, se calhar temos aqui uns vários mil químicos só é uma peça, vários mil. Chega a cortar o coração só de imaginar. Eu não quero dizer 8 mil, pois. Deixamos assim. Então, esse foi o primeiro problema só pela ética estética da pele com o cliente. Então, eu busquei, além da minha própria consciência, eu sabia, esse tempo havia de chegar, porque já usamos todos os styles, todos os padrões de costura, mas agora ficou a questão da qualidade do material, entendeu? Então, a transição foi acontecendo desse jeito, comecei a usar a estampa localizada e tudo mais, reciclagem, várias técnicas, fabric manipulation, e tivemos que dar nome a essas técnicas, porque são coisas inovadoras, são técnicas inovadoras que a indústria de moda em Moçambique precisa seguir daqui a alguns anos. Porque eu acho que já temos capulana suficiente em Moçambique, em África, no mundo, e a capulana causa um consumo pandêmico, vou usar essa palavra. Causa um consumo. Quem está lá em casa deve estar a olhar para o lado assim, a dizer, minha capulana as pessoas não têm noção. Que ela foi produzida. E às vezes passamos problemas pele, alergia, cancro, que a gente não sabe. Às vezes não temos condições suficientes para ter um diagnóstico como deve ser. Aqui em Moçambique, em África, podemos assim dizer, essa vestimenta está por aqui. Em África é a vestimenta principal que as pessoas usam no dia a dia, em tudo. Então, tendo o suficiente, eu acho que a gente pode reciclar para poder reduzir os impactos ambientais.
Os impactos para com a estética da pele, sim. Ambiental e saúde ao mesmo tempo. E saúde ao mesmo tempo. Há de existir uma capulana do futuro que tenha essas condições para a pele, Há de para a ser de certeza saúde, da para o meio Fabric. ambiente. Sim. Pois. Enquanto não chegamos lá à capulana mágica, a capulana que nos vai resolver todos os problemas, porque nós queremos continuar a usar a capulana. Sim, O que nós queremos. precisamos agora é adaptá-la para não ser este mauzinho Sim. que está agora, Infelizmente. sim, infelizmente. Então começa de retalhos, de reciclagem e evolui para uma linha Para própria. uma linha própria. Sim. Como é que foi este chegar à linha? Claro que ainda está em processo Ainda de está em evolução, processo, mas sim. qual a sensação e qual trabalho está por detrás desta linha? Deixando a parte da transição pessoal para a transição da marca, ok? Em primeiro lugar, eu tive que virar vegana. Já começou a olhar os olhos todos a brilharem só para falar Porque a sustentabilidade não é só... Eu estou aqui falando da indústria da moda, mas a sustentabilidade deve ser inserida em vários setores. Aquilo que a gente come, o que a gente veste, o nosso carro, tudo bem. Enfim. É muita coisa envolta. Então, eu Mas virei conta-nos vegana. como, quando chega a esta linha, essa emoção nós conseguimos perceber porque deve ter sido um trabalho grande chegar até lá. Sim. Tive que estudar um pouco, não é? Tive que estudar um pouco. Busquei matéria-prima orgânica, tecido e algodão orgânico. Participei em várias exposições e feiras, exposições de materiais para os próximos anos. Fui até 2022, que materiais o mercado da moda, a indústria da moda pode trazer até 2022 e o Brasil, ou por outra dizia, apresenta o maior evento da exposição da América Latina e foi um grande, acho que posso dizer, foi a melhor participação que eu já tive na minha vida, porque eu era lá a única designer do continente africano. Estava naquela feira. Moçambicana, então, da África. Da África, era única. E muitos estilistas, porque a América Latina inteira estava lá, Argentina, Buenos Aires, Argentina, etc. Paraguai esteve lá. E muitos designers tinham aquela curiosidade, quem é esse? Eu sou Rique de Moçambique, entende? Em busca de materiais sustentáveis. E essa exposição partia, só o fecho do seu brinco, como é que será? A fita para amarrar o seu sapato, como Os é que detalhes será? todos. A sola do sapato, tudo, materiais. Então, explorei um pouco, participei 3 vezes nessa exposição, aceitaram-me, graças a Deus, e por meio disso também continuei no Brasil, viajei pelo Brasil inteiro em busca, investigando, estudando e tal, tudo mais, e conheci algumas designers que já estão fazendo moda sustentável, visitei estufarias de tingimento natural, e depois volto para Moçambique, porque vinha e das né? E tive que começar a pesquisar, autopesquisa, que raízes podem tingir em Moçambique, que plantas que podem tingir em Moçambique. Procurei, investiguei se alguém estaria aqui a fazer algo que eu... Resposta, alô. Porque o tingimento é um conhecimento ancestral, entende? E devíamos já ter no Wikipédia, em Moçambique, algo que nos leve, que nos direcione a essas plantas, espécies, informações. Porque antes do homem ser um homem, ele teve uma vida primitiva. Então, antes de chegarmos à indústria, exato, era tudo manual. Exatamente. E é incrível que na moda, na parte do consumo da moda, a gente sempre busca trabalhar, ou a gente busca o retrô em padrões de costura, mas não buscamos o retrô em modos primitivos sustentáveis. Olha só. Pois. Isso não é algo, a Rick não inventou o tingimento, que fique bem claro, se faz favor.
É ancestral. Sim, é Vem lá ancestral. dos nossos antepassados. Muitos anos atrás. Então eu chego em Moçambique, eu busco essas informações, artistas, alô, e não encontrei nada, eu tive que fazer essa autopesquisa das plantas. E também temos que tomar cuidado, porque algumas plantas, algumas espécies são venenosas, entendeu? Aí esse foi um será? E olha só, a primeira a raiz ou erva que eu tive em mente foi a cacana. Eu disse, então a cacana, ela tira um verde, se calhar ela tinge, deixa eu experimentar. A cacana não tinge, a matapa também não, por mais verde que ela pareça. Eu tentei experimentar. Eu já começo a imaginar que tudo que está à nossa volta pode ser experimentado, pode ser tentado como tingimento, mas há riscos até pela alergia. Do jeito que eu pensei, sim, sendo uma cailora no assunto, não é? Tu vais pensar assim, a alergia, e a planta tem que ter um tanino, não é? Que é a capacidade de produzir a tinta e ter um mineral, que esse mineral tem a capacidade de fixar na roupa, entendes? Consegui fechar essa página, né? E encontrei, sim, algumas espécies que realmente tingem, tomei muito cuidado e conheci também a doutora Elsa Gomes, uma fada madrinha que me apareceu assim do céu. Ela trabalha com plantas medicinais, sim, é portuguesa a senhora, mas ela tem trabalhado em Moçambique, ela trabalha com plantas medicinais, então eu em busca do tingimento, ela em busca da medicina, plantas medicinais, e fomos encontrando alguns taninos. Por que não? Vamos traduzir, quando fala de taninos. Tanino é a tinta que a planta, a seiva que a planta tira. Parecia um termo muito estranho, é seiva. E é tanino porque é fixa, porque fica no tecido. Tem o jambalão. De cura, eu sou pitonga. Jambalão é que pinta a boca. Pinta a boca. Ele é colorido, mas ele não tem tanino. O exemplo da cacana, por exemplo. A cacana é verde, mas não tem tanino. Que o tanino é aquele pigmento que tem a capacidade de fixar no tecido naturalmente. E qualquer pessoa pode descobrir se esta planta tem tanino ou não tem? Eu descobri tingindo. No processo é que nós conseguimos perceber se ela consegue ficar mais ou não. O jambalão, por exemplo, tem, posso dizer, tem 0,5% de tanino, 0,5% de tanino, porque ele tinge e o tanino dura 3 dias no tecido. E depois a cor desaparece naturalmente e o tecido volta ao normal, ao branco. E tu não precisas fazer nada para fazer o descoloramento quando o tecido não tem um tanino. Falando do descoloramento, uma coisa também que eu descobri é que algumas fibras são fibras naturais renováveis. Renováveis em sentido da própria técnica de tingimento. Tingir uma camisola em cor de rosa, se o cliente quiser trocar a cor do tecido, podemos transformar em castanho, transformamos em cinza, que é o que garante um guarda-roupa ético. Ético em termos, é uma linguagem mais ou menos que tu sabes quantas peças tu precisas no seu guarda-roupa e qual é a função de cada peça, como vestir cada peça. E se tu trocas a cor da camiseta uma vez por ano, então uma vez por ano tu tens 3 camisetas em uma, entendeu? Porque tu podes cambiar a cor no momento em que tu quiseres. Então, essa é a parte em que o tingimento natural vem nos ajudar na redução dos impactos que a cadeia têxtil traz para a indústria da moda. Ao invés do próprio... Porque, a gente faz um tingimento, não é? E, infelizmente, a gente gasta muita água durante o processo de tingimento. Mas isso é válido só para tinta orgânica ou também no processo normal de para tinta orgânica, para o processo normal de tingimento, devastação de rios, poluição de rios, e uma das peças que todo mundo gosta, que é jeans, é responsável por 75% da perca do ecossistema desaparecendo. A China está desaparecendo por causa da indústria têxtil, por causa do tingimento de tecidos. Mas voltando,
ao sustentável só para não perder. Gastamos muita água durante o nosso processo de tingimento natural. Tingimento natural, porque a gente não usa nenhum agrotóxico durante o processo de tingimento. E a tinta não é transformada, não passa por nenhum processamento. É natural e o processo é natural, direto natural. Então, no final, a gente joga água no solo, uma vez que estamos perdendo também a fertilidade do solo, por causa da agricultura. Eu falei que a sustentabilidade tem que se inserir em todas as cadeias. Então, na agricultura, o desafio é que as pessoas usam muito agrotóxico durante a produção, o cultivo, a produção. Infelizmente, algum tomate que vem do Boane, ele usa tinta, eu não quero falar mal de ninguém, mas infelizmente estão a acabar com o nosso planeta. A gente precisa de terra fértil, que é o que, Então, a gente joga a água no solo e aquela água usada no tingimento, ela cura alguma coisa para o solo. Então, é sustentável, porque provoca estrume. Nós temos muitas curiosidades, mas eu tenho certeza, há muito ainda por falar e não vais deixar de forma alguma. Mas vamos só dar uma pequena pausa, um curto intervalo, só o tempo de bebermos uma água e voltarmos já. Então já sabe, fique conosco e até já. Voltamos para esta conversa interessante, que eu tenho certeza que durante a primeira parte aprenderam muitas coisas. Eu também aprendi, aliás, várias vezes me vi aqui a olhar para mim, minha calça jeans e qualquer outra coisa, mas já está a perdoar-nos e vai nos dar todas as outras alternativas, até porque nós estamos aqui no lugar das alternativas, das soluções. Voltamos à questão do tingimento, do processo, e eu estava agora com uma dúvida. Que a água vira ajuda o solo no processo da compostagem. Pois, porque é natural e faz toda a diferença. Sim. Mas eu estava aqui com uma dúvida em relação ao processo de produção. Por exemplo, se nós usamos a cacana ou o jambarão ou a matapa para o tingimento orgânico, isso tem algum fator ou algum elemento que pode dizer que esta matapa não é boa pelo processo de produção da matapa? Vamos supor que ela tenha sido produzida com agrotóxicos. E esta mesma matapa a gente quer usar para tingimento. Será que ainda estamos a ser sustentáveis? Não. Tu acabas por estragar naturalmente o tanino que está dentro da matapa. Por causa do processo da produção? Sim. Então, não pode. O processo natural, ele exige uma natureza do início até o final. E outra coisa, o manuseamento da tal matapa. Onde é que tu conservas a matapa para usar ao tingimento? Como é que tu fazes a colheita da matapa para não estragar a mandioqueira? Entendeu? Porque não é só tirar da natureza. Tem que saber como tirar e como repor. Nós, os seres humanos, somos um dos piores seres que não sabe devolver onde a gente tira as coisas. Mas essa área exige isso, porque não é só colher
as folhas da matapa e deixar a mandioqueira toda ela fazer. Tu tens que saber quantas folhas eu preciso na mandioqueira, por Pra onde deixar ela tirar. viva. Uhum. Se for uma raiz, se queres tirar a própria mandioca, tens que saber, tens que ter um limite, tens que tirar. A mandioqueira tem essa capacidade, por acaso falando. Tu não podes tirar toda a mandioca que tem na mandioqueira. Tu tens que deixar algumas raízes e dar Pra a que ela capacidade volte. para. Exatamente. Sim, sim, sim. Então, existe sim esses processos todos de precaução enquanto tu estás a fazer a colheita das raízes, das plantas, enfim. Porque tudo faz parte da mesma cadeia. Temos que tirar e temos que saber. E tem algumas raízes, tem uma raiz por acaso, que quando tu tiras, né, quanto mais tiras, ela mais cresce. Só que não podes tirar tudo, senão ela morre. Sim. Normalmente quando se faz a podagem das plantas, por exemplo, Sim, se exatamente. for respeitando a própria planta, ela dá mais até Ela mais dá flores, mais, flores. exatamente. É respeitar a natureza, sim. E para resolver os problemas, a questão global, da climatização global, precisamos de plantar mais, precisamos de dar um certo cuidado para o meio ambiente, precisamos de mais florestas. Precisamos de mais florestas. Sim, exatamente. Agora, só para percebermos, existe alguma... Temos possibilidade de ter diversidade em termos de cores? Quando nós falamos de tingimento, estamos aqui a olhar para todo o produto que tem aqui no ateliê, depois vai nos explicar exatamente qual o processo de cada uma dessas roupas, se elas têm detalhes específicos, como é que isto se fez. Mas a maior parte das cores são, como é que eu diria, são cores mornas, são cores muito leves. naturais. Isto tem a ver com o processo de tingimento, com o que foi usado para tingir. E quais são os Então, que não, quando logo fica óbvio, quando não é verdadeiro, quando muita a gente cor, é muito usa. colorido. Exactly. Então, sim, existe uma. Temos. Ok. O que eu consegui, né, como Afro-Riqui African Designer, é desenvolver uma paleta das cores que a África tem a capacidade de produzir. A Ásia tem a sua paleta porque tem as suas espécies. O Brasil tem as suas espécies. Cada país, cada continente tem espécies de plantas que tingem. Então, cada continente, digamos que tem a sua paleta. Posso dizer o que me remete, e se calhar vai dizer se realmente é isso. Quando eu vejo as cores, me remete à terra, ao sol, ao castanho, ao castanho, ao bege. É África. É África. Tens um verde, por exemplo, só que o verde sai com a cebola. Já vou tirar a casca da cebola, tem tanino. Então, ela tira um verde. Só que eu depois consegui produzir o verde com uma outra planta, uma outra raiz africana, né? E foi muito lindo. Conhecemos o índigo, a planta índigo, Indigofera tintoria. É uma espécie de raiz que foi usada, a primeira espécie, a primeira planta que o homem descobriu para usar como tingimento. E esse índigo é o que traz a cor azul, azul escuro que tu vês em todas as roupas que as pessoas vestem ao seu redor. Só que o índigo, ela sofreu o processamento químico, entendeu? Por isso que tu encontras o tingimento do índigo em jeans, em várias outras cores, entendeu? Porque as cores vêm da natureza. Só que a indústria têxtil, a indústria da moda, faz um processo errado, que o final desse processo, a água vai para os rios e estraga todo o ecossistema. Em relação ao material, voltando sim. Desculpa que eu não... Sim. Quais são, por exemplo, fez referência aqui ao índigo. Ao índigo, sim. Quais são, olhando para esta linha que nós temos aqui, até para fazer com que as pessoas percebam e não estamos a falar só... Aliás, a própria Rick vestiu... Esse é algodão orgânico. Algodão orgânico. Aí não tem tingimento, aqui não tem nada. Não tem tingimento, mas este algodão, ela já vem com esta linha bege, digamos, é castanha, né? Que é um algodão que já cresce com a coloração. Sim, porque há diferentes cores do algodão. Temos o branco e temos aquele outro que parece meio sisal, parece sisal, não é? Não, nesse sentido é um algodão orgânico que já cresce com a pluma colorida. Por exemplo, a camiseta que tu tens,
É a linha de camiseta. Sim. Essa é um algodão que já vem com a pluma colorida. O algodão já cresce com a pluma colorida. Porque a impressão que dá é que E ela o tingimento passou é por de cajueiro. Sim. É cajueiro. É cajueiro. Vamos tentar E entender. no seu processo de produção, poupa 87% de água. Isto tudo é algodão Orgânico. Orgânico. Sim, naturalmente tingido, que ele já cresce com a pluma colorida. Entendeu? Então, aí poupa 75%, 87% durante o seu processo de produção. Vamos lá tentar ver este algodão. Orgânico. Ó, ele já está aqui, é marrom, tingido com cajueiro. Este também é cajueiro, só que tem a pluma mais leve. Esse é algodão orgânico, é desse que tu pode pegar, passar na pele, não faz mal. Uau! Tomar um banho se eu pudesse fazer umas esponjas. E daqui surge estas t-shirts. É a mesma pluma, por exemplo, essa mais bege é que vai mais para este, né? Perfeito. Amigo do ambiente, ecológico, biodegradável, sem conflito nenhum com a natureza. E nós vemos aqui outras cores. Temos capulana, temos o algodão orgânico e temos tingimento em cebola, que deu verde. E temos a capulana. A capulana está como um aplique, só que esse aplique tem que ser removível no final de vida. Porque o final de vida, o algodão orgânico, o final de vida vira compostagem para o solo também. A própria fibra, like this. Sim. E, desculpa, a capulana não. A capulana não. Então, a solução com a capulana é essa do reciclar. Então, criamos técnicas em que a pessoa possa usar a capulana por muito tempo, a mesma peça. Se tu não queres queres remover o aplique desse vestido, tu pode aplicar em uma outra peça. Se não queres que ela fique em vestido, tu pode aplicar em um motivo de decoração. Logo, a capulana já tem a função de art deco. Art deco é uma peça, é a cortina, por exemplo, que tu podes pendurar a cortina, tanto podes tirar a cortina e fazer um vestido. Essa designação chama-se art deco. No fundo é 12 em 1. Nós vamos São várias usando... coisas em uma. Que isso nos leva mesmo a uma boa redução dos impactos. E aqui por dentro, ela tem a capulana em forro. Que também é removível. Tu retiras e aplicas em uma outra peça ou transformas ela em uma almofada, manda fazer uma almofada, mas pelo menos está conservado. Porque a ideia é não produzir mais, consumir com consciência, sabendo reciclar, sabendo o que eu faço com aquele casaco que eu comprei ano passado. Se calhar eu devia transformar ele em um vestido. Se calhar se eu tiro os bolsos daquele casaco, aplico numa saia, aquela saia pode ter um novo aspecto. Quando tu fazes isso, tu estás a dar uma chance, estás a dar a chance da peça ter um segundo ciclo de vida. E o ciclo de vida de uma peça é muito importante. O ciclo de vida é o tempo que tu usas. 10 anos, 20 anos, se tu consegues usar uma t-shirt durante um período de 10 anos, well done. Porque tu não precisas de comprar uma outra t-shirt que vai contribuir para mais impactos ambientais que acabam. Exato. E já não temos sítios onde jogar o lixo. Ainda temos. Algumas pessoas vão despertar um pouco tarde ou podem não perceber. Agora não faz sentido porque agora parece que a gente tem tudo, mas daqui a 20 anos a gente vai descobrir que a gente não tem nada. Ou perdemos tudo. Então, o que temos que fazer nesse momento é encontrar meios de sobrevivência, criar técnicas práticas. Por que o mundo tem que ser vegano? Imagina, a gente não terá capacidade de produzir, de criação de gado, por exemplo. Imagina, o mundo já não tem capacidade para a criação de gado, o mundo já não tem, o que é que tu vais comer? Não tem carne de vaca, tu vais preferir morrer ao invés de se alimentar? Não. Então, logo, o veganismo insere-se nisso. No futuro, a carne será produzida em laboratórios.
tu vais comer um bife, um strogonoff clonado. Ou emplasticado. Produzido emplasticado, exato. É, o nosso risco é esse. E mesmo falando em plástico, quando nós usamos este material orgânico, algodão orgânico, nós estamos a retirar completamente as roupas feitas de plástico, porque o que há mais é tecido feito à base de plástico e nós não nos apercebemos que estamos a poluir cada vez mais o meio ambiente. Sintética e... Rick, uma curiosidadezinha que é mesmo para eu saber se eu posso ir lá para casa e já começar a produzir. Uma t-shirt de algodão, vamos assumir, uma t-shirt de algodão. Se eu pegar uma cebola, eu consigo tingir em casa, qualquer pessoa que está em casa e queira passar por este processo, ela pode fazer em casa? Fibra natural, sim. Sim, mas também tem alguns tratamentos, testes que tu tens que ter com o próprio tecido. Que, eu vou dar um exemplo concreto. Tu queres tingir uma t-shirt que tens em casa, mas tu tens usado bastante desodorante, químico. Então, tu vais tingir o resto e a parte onde o desodorante passou não vai tingir. Então, isso já vai para aquele conceito, o tratamento têxtil. Lembra no início da nossa conversa eu falei do produção, consumo e descarte. Então, consumo entra nessa área. Como é que tu tratas as suas roupas? Quanta energia tu gastas quando tu engomas a sua roupa? Quantas vezes tu deves lavar a sua roupa? Porque tens que saber, todo o sabão que passa pelo esgoto, eu vou falar assim, eu não sei se essa linguagem. Está ótimo, está perfeito. Sim, sim. Ela polui alguma coisa. Sabão químico, também polui. E passa a ter um tratamento diferente para as suas roupas. Pode usar um sabão orgânico. Temos o sabão Bingo em Moçambique, que é super recomendável. Se tu passas, por mais essa roupa que tu tens, começas a usar com o sabão Bingo, reduz alguma coisinha, já ajuda, já é uma consciência, não é? Então, sim, podes tingir em casa, simplesmente tens que saber como preparar a fibra sintética. Limpeza da fibra sintética. É melhor sempre se informar, que até para não criar outros problemas. Vai que tingimos e começamos a ter problemas sérios também de alergia, porque a pele tem que estar... Sim, por isso que tens que saber que plantas deves usar, não podes usar para por favor, não saiam aí a pegar tudo. Eu posso tudo dar um exemplo muito engraçado que eu descobri durante o meu processo de transição ou durante a pesquisa, indo pela paleta das cores. Porque aí tu começas a respeitar todas as cores. Como posso obter amarelo? Como posso obter vermelho? Como posso obter o verde, castanho, azul, etc., preto? Eu achei que o preto fosse o mais simples de tingir para obter a cor preta. Preto seria de quê? É difícil, mas o carvão não tinge, amor. Pois, É o mesmo exemplo que eu tive com a cacana, que eu vou passar a cacana, mas a cacana não tinge. E não só dá a sensação que nós vamos começar agora a sair pela estrada, a olhar para as acácias, as árvores e achar, este aqui dá para pintar algum... Mas se não der para a roupa, dá para o cabelo, acaba dando... A beterraba dá para o cabelo. Pois. Mas pode durar por mais... Mas fechando esse trecho, aí descobri que a casca a castanha de caju, quando ela está queimadinha, o preto, a seiva da castanha. É essa castanha? Castanha de caju, a casca, sim. Ela tinge preto, só que causa cancro na pele. Então, no, it's a poisoning, never do that, please. É preciso muito estudo. Estou dando um exemplo concreto. À volta disso, é preciso ter cuidado ao mesmo tempo. Por isso que tem que estudar, tem que se informar antes, Eu tive que atravessar conscientizar para poder ter uma consciencialização. Tranquilo. Yes. E outros, só para percebermos, este tecido... É linho de algodão, tingido naturalmente, não é? E por dentro, pode abrir à vontade. Tem botões de madeira. Infelizmente ainda temos que usar o zip por enquanto, mas precisamos. Não é sustentável, mas é usável. Então por dentro temos o forro em capulana, que o casaco ele é dupla face. Então tu tens 2 casacos em um. E essa é a capulana que a gente não joga fora, que faz parte do nosso resíduo têxtil, não é? Então reaproveitamos e fazemos outras peças.
Olha, o nosso tempo, infelizmente, não é grande coisa. Acho que a gente sempre tem vontade de falar. Desde que não usem plantas venenosas que podem causar problemas sérios para a pele. Pois, a Afro-Rick é uma marca fantástica. A Rick é uma simpatia em pessoa e nos fez aqui despertar sobre tantas coisas, tanta coisa que nós precisamos mudar. Vamos começar de agora, né? Nós conseguimos fazer isso, meio caminho andado. A gente chega lá. A gente chega lá no final do dia. Só mesmo para terminar, este tecido, qual o processo também? Qual o material? Também é linho de algodão, só que ele tem a técnica do batik mais ou menos, não é? Que o tingimento é um pouco diferente, só que a gente conseguiu extrair essa parte do batik com um processo natural. Mas isso também depende do tratamento que a gente faz com as nossas tintas, com o tanino, o próprio tanino, conservação e tudo mais, ver em que estado de secagem a planta está. Então, é uma receita da casa que eu não posso partilhar. Mas é segredo da casa. É segredo Até da casa, as grandes marcas têm segredos, nós respeitamos e não fazemos questão de retirar isso de forma alguma. Sim. Rick, nós estamos satisfeitos? Não Obrigada estamos, porque nós queríamos explorar muito mais e temos certeza que nós teremos outras oportunidades para conversar consigo e para saber cada vez mais, até porque temos certeza que ainda não chegou ao topo, que está ainda no caminho, e nós voltaremos aqui para conhecer esta nova fase. Em jeito de fecho, o que é que quer dizer aqui aos nossos telespectadores? Um conselho, uma sugestão? Faça com que eles comecem a usar isso. Sim. Sugestões, acho que já dei várias para quem assistiu o programa, não é? Mas o que eu peço assim mutualmente é que todos comecem a pensar nessa consciencialização com o consumo, que impactos causam ao meio ambiente, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente consome, o que a gente veste, etc. Voltando para a moda, a nossa coleção está disponível agora. Quem quiser visitar o nosso estúdio, temos o nosso Instagram, Afro-Rick Organic, temos o website que é Afro-Rick também. Deixa o contacto, caso alguém queira, 845991410. Estamos abertos. Muito obrigada novamente. Regina. Espero que abra novamente as portas quando nós quisermos vai ter aqui. Irei sim. Se estamos lutando pela mesma causa, é bem-vinda. Amém. E assim já sabe, já pode começar a fazer este processo em casa, claro, com todo o cuidado. Procure a Afro-Rick, procure a Rick e procure saber mais sobre tingimentos, sobre tudo o que é processo orgânico e natural, e já é meio caminho andado para ajudar o meio ambiente. Preservar é começar por isso. Pequenas atitudes que fazem grande diferença e faz parte do seu processo normal do homem, de uma mulher consciente, começar a preservar o meio ambiente. O nosso compromisso é para a próxima semana, mas antes de sair, passe pelas boas práticas ou faça as boas práticas aí em casa. Até a próxima semana.